parte do nosso mini treinamento, e nós falamos nessa segunda parte de gestão. Então, eu gosto sempre de explicar isso, porque aqui na internet as pessoas entram hoje, não se interessam, não entram mais, entram depois de amanhã, sei lá, e apesar de estar tudo gravado, por exemplo, essa parte está lá no manual administrativo, nós gravamos o manual administrativo desde o início do ano passado, tem muito conteúdo, evidentemente o manual administrativo da Academia Dynamis, que nós propomos para o empreendedor geotécnico e que nós praticamos, né, na Dynamis com os nossos terceirizados, é dinâmico, nós vamos melhorando, melhorando. O fundamento nunca mudou, porque o fundamento vem do Espírito Santo. Eu sou um cristão verdadeiro e fui orientado. A empresa, o nosso trabalho tem 35 anos. A gente foi orientado ao longo desses 35 anos, né? Não estamos sendo orientados agora. E é dinâmico, porque à medida que eu tenho revelação, ao me relacionar com o Espírito Santo, eu mudo para melhor. E outra, quando entra uma pessoa nova ao sistema, eu tenho que começar de novo. Por isso a academia é dinâmica, né? Todo ano nós temos 20 cursos. No primeiro módulo nós falamos de 20 temas temáticos, temas diferentes, né? Barragem, solo grampeado, laboratório, IgG, enfim, está lá na nossa grade de cursos, mas, e principalmente, na segunda parte, a gestão é um treinamento constante, né? À medida da vivência das situações que nós estamos vivendo. Então, hoje nós, de um grupo que eu queria que houvesse uma integração, eu não consegui, né? Então, eu estou agora com um diretor que está integrado a mim, né? Eu sou o cabeça, ele executa as coisas que a gente orienta, e o meu cabeça é Jesus Cristo. Ainda bem, né? Espero que eu também seja o cabeça do meu diretor. Mas eu não parto desse princípio para poder ele ter a própria identificação com Jesus Cristo e Espírito Santo. Bom, a nossa gestão, então, é cristã, tudo está baseado na Bíblia, inclusive esse assunto que eu estou falando quase uma semana, dos 10 mandamentos. E aqui eu estou falando do segundo mandamento, e eu estou aprendendo por que essas pessoas que estão aí há 20 anos com a gente não conseguem absorver esse história de procedimento. E eu fui estudar com base na Bíblia. Então, ontem eu já fiz uma exposição sobre isso e eu melhorei a minha exposição para hoje. Como proceder para desenvolver a função? Porque primeiro nós temos que determinar a função. Qual que é a função de cada um? Então, o diretor quando ele como diretor, ele tem todas as funções. Daí ele começa a organizar as funções e delegar a pessoas. Delega essa função para eles, para eles, para eles. Então, cada um tem que saber a função. Para depois, porque saber a função é como procede naquela função, né? Então, como proceder para desenvolver a função? Ser buscador. Porque o diretor, ou aquele que recebe uma função, ele tem que saber como proceder naquela função. E ele tem que buscar o conhecimento. Porque, na verdade, o cristão ele tem que buscar o conhecimento no Espírito Santo. O cristão tem que buscar o conhecimento em Deus. O cristão tem que buscar o conhecimento na palavra viva, não é a palavra morta, né? É em Cristo vivo, é o cabeça, como eu acabei de falar. Então tem que ser buscador. Olha, se eu como cristão aqui tenho que orientar, olha, nós temos que buscar do Espírito Santo. E no plano horizontal buscar em mim, que sou o cabeça no plano horizontal, né? Então tem que ser buscador. As pessoas rejeitam o próprio contratante, por isso que a minha figura é de contratante, de instrutor, de orientador, então a pessoa vai mal. Essa é uma primeira razão. As pessoas deixaram ou faltaram com o espírito buscador. Aí que ela sabe a função, fazer um pro da função. Então ela faz um procedimento da função e passa para nós, que estamos contratando, ou contratante, né? Para que, ao ver aquele procedimento da função, falar, perfeito, é essa a função, né? E aí, essa pessoa que detém a função vai fazer os procedimentos subsequentes, porque ela também vai partilhar à medida que a empresa cresce. Quando a empresa é de uma pessoa, ela é o diretor, ela é o financeiro, ela vê as necessidades. Quando a coisa cresce, o diretor, então, cria
o pelotão dele, né? Então esse aqui vai ficar com essa função, essa com essa, e essas funções devem ser, então, passadas por dentro da pessoa que tem a função e externada para nós para ver se a função está certa. Na sequência, como vai crescer, ela também vai delegar aos outros os procedimentos. A gente já chama de procedimentos. Ou saber a função é um procedimento, é como ela vai proceder. Procedimento é como a pessoa vai proceder. Como que eu posso trabalhar se eu não sei como proceder? Esse é o segundo mandamento. Se vocês olharem o primeiro, é conhecimento trino. Mas, como na verdade 95% das pessoas não têm o conhecimento trino, ou seja, não tem o governo do Espírito Santo, nós temos que, é essa função cristã, porque é essa forma moderna que eu estou divulgando, né, que sou inspirado pelo Espírito Santo, para pregar o evangelho trabalhando como engenheiro geotécnico, e que isso pode se aplicar em qualquer profissão. Bom, como que nós queremos ensinar? Como que o cristão aprende? Vivenciar o procedimento. Então, a hora que chega alguém que não sabe, a gente devia dar o procedimento para essa pessoa e falar, você tem que proceder assim. E ela então sabe como proceder. Mas se ela vê dificuldade, então ela deve adequar o procedimento, melhorar o procedimento, incrementar o procedimento. E todo dia, das 16 às 17, eu estou para aprovar procedimentos. Porque esses procedimentos vão ligar a produtos. E os produtos serão quantificados e pagos de acordo com a necessidade para produzi-los com qualidade e no prazo. Senhores, é óbvio, vai pôr em prática. Por que não dá certo? Porque o inimigo ataca todos nós. O inimigo quer destruir todo o ser humano. Né? De que forma realizar nossa função? Como? Com as correções e instruções. Então, veja, não há como eu, como cristão, conhecer o que Deus me atribuiu, o propósito que Deus tem comigo, e aí no plano horizontal eu estou chamando de função, se Ele, Espírito Santo, não me corrigir. Porque eu não nasci sabendo. Então, a correção e a instrução é necessária. Aí, quando a pessoa rejeita a correção, a instrução, ela não vai dar certo. Não vai ter sucesso. Porque se eu rejeitar o Espírito Santo, como 95% das pessoas rejeitam, não vai dar certo. Ou seja, sem uma vida espiritual, não vai dar certo. Por isso que a gente tem um projeto, obrigatoriedade do sucesso, né? É fazer os nossos treinamentos. É assim que a gente vê, né? Agora, se você não vê assim, aí, paciência, ninguém está numa academia obrigado. E demais funções relacionadas à Bíblia. Veja o que eu descobri na internet. E segue a forma de realizar nossa função. Então, função, está lá, está aqui a referência. Voltemos ao Evangelho e está o link. Está escrito função. No abrangente propósito de revelar a Deus e levar as pessoas a um relacionamento salvador com Ele, por meio de Jesus, há várias funções relacionadas que a Bíblia cumpre, incluindo as seguintes: convicção do pecado, convicção, no plano horizontal, convicção do erro. Eu errei. A primeira coisa é o arrependimento. Eu errei. Isso é divino, ver o erro. É o contrário. O inimigo quer que você não veja o seu erro, mas vê nos outros. Bom, aí vamos continuar a função. Correção e instrução, já falei. Se você não se submete nesse plano à minha correção e instrução, não vai dar certo. E se eu não me submeto ao governo do Espírito Santo que me corrige e me instrui, não vou dar certo. E você também não, porque você tem que escutar no plano horizontal, nós que estamos contratantes, nós estamos numa academia instruindo, e na empresa também, instruindo agora direto, diretor, né? E o pelotão que ele vai criar para poder desenvolver todo esse trabalho, frutificar.
Aí fala frutificar espiritualmente, ou seja, dar resultados. Não dá para fazer um trabalho que não dá resultado. Deus espera um resultado de cada um dos seus filhos. Frutificação. Né? E aí tem uma série de versículos, eu não vou ler por causa do tempo. 3. Continua, né? O 3. Perseverança, essa é outra coisa. Tem gente que, se não der certo amanhã, né, não vai perseverar. Tá aí perseverança. E a alegria e o deleite vem depois de tudo isso, pelo jeito que é posto nesse texto, né? E autoridade suprema em doutrina e obras. Para o cristão, a Bíblia é autoridade. No plano horizontal, a autoridade é o procedimento, é como proceder. A Bíblia está dizendo como proceder na vida espiritual. E no plano horizontal é o que nós chamamos aqui, no 10 mandamentos, segundo mandamento, que é como proceder. Então, mas tem que começar de como proceder para aquela função que foi delegada. Bom, pelo tempo aqui, eu vou parar hoje aqui e amanhã nós continuamos aí o nosso treinamento na parte de gestão. Vamos à terceira parte, então. A primeira parte, nós falamos de temática, a segunda de gestão.